Hoje eu queria conversar contigo sobre um assunto muito importante. Para mim é o tema mais importante das finanças. Estou falando de juros compostos. Na minha opinião, não adianta você entender tudo sobre ativos financeiros, ações, opções, derivativos, enfim, CDB, CDI, LCI, LCA, se você não entender o impacto que os juros compostos pode trazer para a sua vida. Eu queria convocar a sua atenção para esse vídeo, porque você precisa entender o funcionamento dos juros compostos e não apenas entender racionalmente, saber fazer conta ou usar uma planilha de simulação. Em vários aspectos da vida, nós podemos usar a lógica dos juros compostos. Inclusive aquele mega investidor anjo de empresas de tecnologia, né, o Naval Ravikant, que foi um dos primeiros que investiu no Uber, investiu no Twitter, ele fala que a gente precisa trazer a lógica dos juros compostos para a nossa vida e ele diz que a gente precisa em tudo pensar no longo prazo para poder usufruir dos efeitos dos juros compostos. Então é isso que a gente vai ver aqui. Eu preparei uma planilha, uma calculadora de juros para poder ajudar a gente a fazer algumas simulações e eu vou usar essa ferramenta para você entender o funcionamento dos juros compostos. Então, para a gente começar do zero, o que é juros? Juros é a remuneração pelo dinheiro. Então, toda vez que você pega um dinheiro emprestado e se você ficar com esse dinheiro por algum tempo, você necessariamente vai pagar juros. A não ser que você esteja pegando dinheiro emprestado com um colega, com um parente, que vai abrir mão dos juros. Mas, no geral, na economia, no mercado financeiro, e no ambiente de negócios, se você pega dinheiro emprestado com alguém, você vai pagar juros. Ou se você está emprestando dinheiro para alguém, você vai receber juros. Eu fiz um vídeo recente falando sobre o que são ativos financeiros. E eu expliquei lá que ativos financeiros nada mais são do que contratos. Então, por exemplo, num contrato de CDB, a gente empresta o dinheiro para o banco e o banco paga a gente juros. E aí o banco vai pegar esse nosso dinheiro e vai emprestar para uma outra pessoa. E essa outra pessoa vai pagar juros para o banco. Então, essa é a lógica fundamental do mercado financeiro. Mas o que você precisa entender sobre os juros é que, na maior parte das vezes, ele funciona na lógica dos juros compostos. E isso é muito importante que você compreenda. E eu já vou te explicar o que é isso, tá? Então, por conta dos juros compostos, a gente tem aquele efeito bola de neve. Então, agora eu vou te explicar, através da ferramenta, a diferença entre juros simples e juros compostos e a gente vai continuar o nosso bate-papo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Essa aqui é minha ferramenta, minha calculadora de juros compostos. Existem várias calculadoras por aí. Eu preparei essa aqui em planilha e vou disponibilizar num link aqui embaixo para você ter acesso, tá bom? Então, como que ela funciona? A gente começa preenchendo as informações para a simulação aqui do lado esquerdo, nessa tabela aqui. Então, se você quiser, você pode registrar aqui a data de início, né? Eu coloquei aqui a data de hoje, que eu estou gravando o vídeo. Aqui, em aporte inicial, a gente vai colocar o montante em que a gente vai simular ou pegar emprestado ou emprestar, vai depender aqui da lógica, né? Então, falando aporte, é da lógica de quem está emprestando, de quem está aportando dinheiro numa aplicação financeira. Então, para o nosso exemplo, eu vou colocar aqui um valor de R$1.000, tá? Para a gente poder fazer o exemplo. Se você quiser colocar um aporte periódico, esse aqui é o lugar que você vai colocar. Nós não vamos fazer isso agora. Eu vou pular aqui para a parte de visualização. Então, nós temos aqui uma visualização mensal, então significa que cada período que vai aparecer é o equivalente a um mês, você pode escolher entre ano e mês. Aqui a gente coloca o total de períodos que a gente quer para a simulação, eu vou simular aqui 12 meses. Se tiver aportes mensais, você precisa dizer quantos meses você quer aportar aqui sucessivamente. E aqui é o espaço para a taxa de juros. Então, o que você precisa entender da taxa de juros? A taxa de juros é um valor referencial. Então, quando a gente fala assim, a taxa de juros é 10%. Então, ela é 10% do valor que você está, no caso aqui, investindo. Ou 10% sobre o valor que você está tomando emprestado. Mas você dizer que a taxa de juros é 10% é uma informação incompleta. Você precisa dizer em quanto tempo que vai ser cobrado essa taxa de juros.
Então, por isso que a taxa de juros ela é sempre referencial ao tempo. Então, 10% ao mês, 10% ao ano, certo? Então, a gente precisa informar isso para a planilha. Vamos simular aqui, para simplificar, uma taxa de juros, por exemplo, de 1% ao mês. Tá? Hoje, com essa Selic a 13,25 no Brasil, a gente tem muitos investimentos que conseguem trazer essa rentabilidade de 1% ao mês. Então, eu coloquei aqui R$1.000 de aporte inicial, um período de 12 meses, numa taxa de juros de 1% ao mês. Acompanhe comigo aqui, eu vou passar para esse quadrinho aqui ao lado, antes da gente olhar para os gráficos, e aqui a gente consegue ver um comparativo entre os juros simples e os juros compostos. Então, primeiro, nesse vídeo, eu quero que você entenda a diferença entre juros simples e juros compostos. Os juros simples é um juros que ele incide sempre sobre o valor principal, sempre sobre o aporte. Nesse caso, a gente fez um único aporte de R$1.000. Então, numa taxa de 1% ao mês, significa que ele vai render todos os meses igual 1% sobre R$1.000. 1% de R$1.000 dá R$10. Então, todos os meses você vai ter de rendimento R$10 de modo linear. Então, se você olhar aqui no gráfico, a gente tem aqui embaixo, ó, um gráfico que mostra o valor dos rendimentos mensais. A linha laranja é a linha do rendimento dos juros simples. Então, veja que ele é linear. Ele segue, não importa quantos períodos que a gente vai ter nessa simulação, ele vai ser sempre R$10 por mês. Os juros compostos já são diferentes. Por quê? Porque os juros compostos, em cada mês, ele vai incidir não sobre o valor do aporte inicial, ele vai incidir sobre o valor acumulado. Então, existem alguns investimentos, não são todos, mas existem alguns investimentos que o valor que você colocou, ele é reinvestido automaticamente. Então, no primeiro mês, por exemplo, você teria um rendimento de R$10 e você terminaria esse período com o valor acumulado de R$1.010. Então, no período seguinte, os juros, que é essa coluna W aqui, ele vai ser calculado não em cima dos 1.000 originais, ele vai ser calculado em cima de 1.010. No terceiro mês, os juros vai ser calculado sobre 10.020, porque você terminou o segundo período com 10.020 e 10 centavos na conta, e os juros vai incidir, então, sobre esse valor acumulado e assim sucessivamente. Essa é a dinâmica dos juros compostos, ou como as pessoas falam, juros sobre juros. Tá? Então, a gente pode ver aqui, ó, a diferença. Então, enquanto nos juros simples a gente tem o mesmo valor de R$10, nos juros compostos, esses juros ele vai aumentando ao longo do tempo. E o último rendimento, no 12º mês, não é mais R$10, ele já é R$11,16. À primeira vista, pode parecer pouco. Inclusive, quando a gente olha aqui no gráfico do patrimônio, né, a gente praticamente não vê a diferença entre a linha azul, que é a linha dos juros compostos, e a linha laranja, que é a linha dos juros simples. Mas conforme a gente vai aumentando o número de meses, é aí que a mágica dos juros compostos fica mais evidente. Então, vamos simular agora, por exemplo, com 24 meses. Agora, a gente já começa a ver ali no final do período de 24 meses uma diferença da linha azul para a linha laranja. Eu coloquei uma tabelinha aqui embaixo com um comparativo. Então, nessa tabela laranja, a gente tem o resultado dos juros simples e na tabela azul o resultado dos juros compostos. Então, veja que no final de 24 meses, o total de aporte foi R$1.000, que foi um único aporte, tanto nos juros simples quanto nos juros compostos, mas o total de rendimentos dos juros simples foi de R$240, enquanto que o total de rendimentos de juros compostos foi R$269. É um rendimento quase 27% maior do que o rendimento em juros simples. E aí o total do patrimônio, ao invés de ser 1.240, ele passa a ser 1.269. Agora acompanhe aqui, ó, presta atenção. O último rendimento dos juros simples são os mesmos R$10, ou seja, lá no 12º mês, ele continua rendendo R$10 todo mês. Agora, nos juros compostos, ele já está rendendo R$12,57 por mês. Mas se a gente aumentar aqui o período, vou já pular bastante, vou colocar aqui 48 meses,
você vai ver que, enquanto o rendimento dos juros simples continua R$10, nos juros compostos, aquele mês já rendeu R$15,96, tá? Então, o crescimento é exponencial. Esse é o termo técnico. Então, com os juros compostos, a gente tem um crescimento que não é linear, todo mês R$10. Não, ele vai crescendo e vai formando essa curva que se distancia aqui, essa curva do valor dos rendimentos. A curva azul se distancia cada vez mais da curva laranja com o passar do tempo. E se eu colocar um período maior ainda, por exemplo, de 240 meses, aí vamos pensar no investimento de longuíssimo prazo, pensando para 20 anos, né? Pensando na aposentadoria, veja o que acontece com o gráfico do patrimônio. Enquanto que nos juros simples você teria um patrimônio acumulado de R$3.400, nos juros compostos você já teria, com aqueles mesmos R$1.000 investidos originalmente, você teria um patrimônio de R$10.784. Ou seja, você não precisou trabalhar nada durante esses 20 anos para que o seu dinheiro saísse de R$1.000 para se transformar em R$10.784. Veja aqui a curva do aumento dos rendimentos. Enquanto no primeiro mês eles começam muito próximo, né, em torno de R$10, no último mês os juros compostos já estão te rendendo por mês R$107, enquanto os juros simples continuam rendendo apenas R$10 por mês. Mas aí você pode falar, Marcelo, mas tudo bem, mas você está falando aí de 20 anos, então eu não estou pensando nesse horizonte. Calma, presta atenção na lógica dos juros compostos. E tudo bem que esperar 20 anos para sair de 1.000 para 10.000, eu sei que vai ter correção monetária, que vai incidir a inflação, mas obviamente você que é um investidor, você não vai colocar R$1.000 para ter um rendimento significativo em termos de montante em 20 anos. A ideia é que você aplique R$1.000 por mês. Então, vamos voltar aqui para a nossa calculadora. A gente pode escolher um aporte, por exemplo, periódico de R$1.000, certo? E vamos colocar um total de aporte de 240 meses também. Veja o que acontece. O seu patrimônio agora, a juros compostos, vai saltar para R$1 milhão praticamente, R$999.147. Se fosse a juros simples, você teria 529 mil. Ou seja, os juros compostos contribuiu para o dobro do patrimônio em 20 anos. Então, aqui você tem o gráfico dos rendimentos, né? Os rendimentos a juros simples, a linha laranja, e o investimento a juros compostos na linha azul. E aqui embaixo eu fiz o mesmo gráfico, só que numa escala logarítmica. O que essa escala faz? Ela mostra o efeito, tá? Eu vou traduzir assim popularmente. Ela quer mostrar a intensidade da variação. Veja que a partir do mês de número 50, as curvas começam a se afastar muito rapidamente. Veja a velocidade com que crescem os juros. Então, como eu disse, a taxa de juros em qualquer aplicação, qualquer empréstimo, ela está relacionada ao tempo. Então, a mágica dos juros compostos, ela acontece tanto pela taxa de juros que está sendo aplicada, quanto pelo tempo. Então, eu já te provei que o tempo faz milagres nos juros compostos. Agora eu vou te mostrar um exemplo sobre o efeito da taxa de juros, porque mesmo num período curto, se a taxa de juros for muito elevada, também esse valor do patrimônio vai crescer absurdamente. E é o que acontece, por exemplo, com o crédito pessoal ou principalmente com o cartão de crédito. Eu separei aqui um dado que eu peguei do Serasa Experian, a última pesquisa que eu tive acesso aqui é de janeiro. Se a gente juntar esse 18,10 com 28,9, nos dá 47%. Ou seja, 47% das dívidas das pessoas no Brasil estão nas mãos de financeiras e bancos e cartão de crédito. Por quê? Justamente por conta dos juros abusivos, juros altíssimos que nós temos aqui no nosso país. Então, eu vou te mostrar isso na prática e o que acontece com uma pessoa, por exemplo, que fica devendo R$1.000 no cartão de crédito. Vamos aqui para a nossa planilha. Vamos lá, eu vou colocar o seguinte. Eu peguei os dados aqui da minha fatura do Banco Santander
e ele me diz o seguinte, que se eu atrasar o pagamento do meu cartão, ele vai me cobrar, juntando o IOF, multa, juros, todos os percentuais lá, que são vários, né, somando tudo, dá 19,72% ao mês, tá? Ao mês. Então, eu colocando essa taxa de juros aqui, imagine que eu fique devendo por um mês o banco no cartão de crédito no valor de R$ 1.000. No final do primeiro mês, eu já estou devendo ao banco R$ 1.197, tá? Agora, imagine que eu fique devendo o banco por 12 meses. Eu já estou devendo a juros compostos R$ 8.669 ao banco. Então, a gente já tem R$ 7.669 só de juros. Então, veja que quanto maior a taxa de juros, maior é o impacto nessa bola de neve, aqui no caso uma bola de neve muito negativa, né, das dívidas do cartão de crédito. É por isso que eu sempre falo aqui no canal, evite ao máximo o uso de cartão de crédito. Não compre com cartão de crédito. Por quê? Cartão de crédito é dívida. Eles cobram taxas de juros altíssimas se você atrasar o pagamento do cartão de crédito ou se você usar o crédito parcelado com juros de cartão. Então, isso é uma dívida muito corrosiva. Agora, imagine que essa dívida, vamos simular aqui, dure por mais 24 meses. Por 24 meses, a sua dívida já saltou para R$ 75.000 e você estava devendo apenas R$ 1.000. Você comprou o celular do mais baratinho no valor de R$ 1.000, não pagou a fatura e agora está devendo ao banco R$ 75.000. Agora vamos pegar um outro exemplo. Eu peguei um exemplo aqui de uma compra de longo prazo. Vamos supor que você queira comprar um imóvel e você não tem o dinheiro para comprar à vista. Muitas pessoas recorrem ao consórcio. Aí eu peguei aqui no site da Caixa Econômica, fiz uma simulação de uma carta de crédito para compra de um imóvel residencial no valor de R$ 160.000. Então ele está falando o seguinte, que eu deveria pagar R$ 1.023,84 por 193 meses para ter acesso a esse crédito de 160 mil. Claro que esse crédito, né, você vai ser sorteado, pode ser sorteado, então ele pode acontecer, você ter acesso a ele logo no início do consórcio ou no final. Mas, como é sorte, vamos contar que o certo mesmo é você ter ele no final. Então, depois de 193 meses. Quantos anos são 193 meses? Eu vou fazer a conta aqui, ó. 193 dividido por 12 dá 16 anos. Então, você pagaria R$ 1.000 por 16 anos para ter acesso a uma carta de crédito de R$ 160 mil. Vamos aqui para a nossa calculadora e vamos fazer esse exemplo. A mesma taxa de 1% ao mês, nós vamos aplicar exatamente esse valor aqui de R$ 1.023,84. Então, a gente tem um aporte inicial de 1.023, aportes consecutivos de 1.023,84. Vamos colocar os mesmos meses, 193 meses, tá? E vamos fazer esses aportes consecutivos também por 193 meses. Veja que, ao final dos 16 anos, devido à eficiência dos juros compostos, você teria na conta um patrimônio de R$ 602 mil. Você teria 4 vezes quase o valor daquela carta de crédito original. Fazendo esse investimento, você não precisaria esperar 193 meses ou 16 anos para ter acesso àquela casa. Eu conheço uma pessoa que entrou num consórcio, ela é uma pessoa até que ganha pouco, mas consegue poupar, consegue despender um valor significativo em um consórcio, mas ela tem quase certeza de que não vai usufruir. E ela já é uma pessoa de meia idade, então ela acha que não vai usufruir disso e está pensando para deixar para os seus filhos. Agora, imagine o seguinte, se você fizer esse investimento, em quantos meses você teria acesso aos 160 mil? A gente pode vir aqui para baixo, tá? Aqui na planilha, e aqui tem um campo que é objetivo financeiro. Vamos supor que o nosso objetivo seja alcançar 160 mil. Então, aqui a planilha já vai mostrar que daqui a 94 meses você vai ter acesso aos 160 mil. Então, eu vou fazer aqui 94 meses dividido por 12
dá 7,83 anos. Então a gente vê que na metade do tempo a pessoa já teria acesso àquele valor dos 160 mil reais. Então perceba que para o banco é um super negócio. Você deposita R$1.000 por mês, ele vai pegar esses R$1.000, vai emprestar para alguém a taxa de juros muito maior, certo? E vai embolsar toda essa diferença e só vai te dar 160 mil reais no final de 193 meses. Olha quanto que o banco pode ganhar com o seu dinheiro. Se a gente colocar aqui os mesmos R$1.023 a 193 meses e uma taxa de juros que o banco oferece, que é de, no mínimo, 5% ao mês, veja quanto que ele consegue fazer com o teu dinheiro no final de 193 meses. Incríveis 264.210.922 reais. Então é por isso que os bancos no nosso país são tão bilionários. Então, para você também deixar de ser pobre, você tem que evitar ao máximo pagar juros. A gente precisa mudar completamente a nossa lógica financeira. Isso que eu estou ensinando aqui, você precisa ensinar para os seus filhos, para aqueles que estão começando a estudar, que daqui a pouco está ganhando o seu dinheirinho, para desde o início começar a reservar 10%, 20% da sua renda e ao longo de 20 anos, quando ele estiver com 30 anos na vida, já tem uma boa reserva acumulada e juros rendendo sem que a pessoa precise trabalhar. Então, isso é formar renda passiva. É claro que há uma injustiça muito grande, porque o spread bancário é enorme, a gente recebe do banco 1% ao mês e quando tem que pagar ao banco, paga 5%, 10%, 20% ao mês. Então, há essa incoerência na economia do nosso país, mas mesmo esses 1%, que já são, muito acima da média mundial, a gente precisa saber usar ao nosso favor, tá? Eu fiz esse primeiro exercício contigo aqui de juros compostos. Tem várias simulações que a gente pode fazer aqui usando essa planilha, inclusive simulações de impacto de imposto de renda, simulação de aposentadoria. Eu vou gravar outros vídeos, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas eu queria te incentivar a se inscrever no meu canal para você não perder os próximos bate-papos e as próximas reflexões sobre juros, tá bom? Obrigado por ter assistido até aqui, espero que tenha feito diferença na sua vida. E pense o seguinte, nunca é tarde para começar, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.